Administrar o dinheiro no dia a dia não é uma tarefa fácil. Contas, alimentação, projetos, planos, tanto que o Construindo Saberes volta pela segunda vez a falar deste tema, Rogério Kerber. Nós prometemos no segundo programa que nós voltaríamos. Então hoje, Quintana e telespectadores, a gente vai trazer dicas práticas aí para vocês que estão em casa nos assistindo de como administrar, como conduzir essa tarefa, que às vezes parece tão difícil de administrar o dinheiro, né? E para isso nós temos convidados bem especiais, né, Quintana? A gente prometeu uma consultoria, a gente está trazendo a segunda consultoria aqui no Construindo Saberes. Nós vamos para falar sobre esse assunto, dessa administração do dinheiro, do dia a dia ou do mês. Trouxemos o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas. Brincávamos agora, meu professor, que a gente chama de economia sempre, né? Sempre economia. Mas é coordenador de Ciências usual. Econômicas. E também a Francine Mai, que ela é acadêmica do curso de Ciências Econômicas e faz parte do projeto do Índice do Custo de Vida de Santa Maria, correto? Isso, correto. E justamente sobre essa tua experiência, Francine, eu queria que tu relatasse, começando primeiro pelas damas, né, professor Matheus? Com certeza. Sobre o que tu notou de diferente quando tu começaste essas pesquisas de preço mensalmente no comportamento do consumidor e essa oscilação de preço. Que quem vai ao mercado talvez nem espere uma situação dessa que tu acabaste reparando com essa pesquisa. Isso, quando eu iniciei a pesquisa do índice, eu pesquisava apenas um mercado. E, no entanto, no início, assim, eu sempre pesquisava a terceira semana, no caso, que seria mais no final do mês. Eu verificava assim, mas os preços estavam com maiores promoções, e no início da semana existia um valor nos preços, e quando eu ia no final da semana, da terceira semana, na quinta ou na sexta, os preços eles tinham sofrido uma elevação, principalmente os produtos que eram consumidos no final de semana, como cerveja, refrigerante, carne, esses itens mais essenciais do final de semana, eles sofriam uma elevação bastante considerável, de segunda a sexta-feira. Se tu fosse elencar o melhor dia para ir ao supermercado, teria este dia? Com certeza, eu iria em torno de segunda e terça-feira. Tanto aproveitaria os momentos de feira, que as pessoas procuram as hortaliças, os vegetais, as frutas, iria na terça e na quarta-feira, que seria as feiras, e de segunda a quarta para comprar carne, arroz, refrigerante, esses itens que são consumidos durante a semana mais básicos. Por que nós começamos justamente com esse tema, por esse assunto, Quintana? Porque o professor Matheus comentava com a gente que justamente a alimentação é a grande vilã hoje do orçamento doméstico, professor, é isso? Sim, eu acho que a alimentação ela tem um peso em torno de 70% no orçamento geral do consumidor. E quando eu falo alimentação, não é simplesmente ir no mercado ou a refeição, isso também é o lanche, é a padaria, é a cerveja, é o refrigerante, é a água, é tudo que compreende ou que faz parte de um supermercado tradicional. Então eu tenho este peso. E trocando, vamos dizer assim, bem simples, para quem está nos assistindo entender, a cada R$100 o que eu estou consumindo, gastando, R$70 eu gasto com alimentação ou em torno da alimentação, que é o cafezinho que tu está no bar aqui, é o lanche que tu faz fora de casa, então tudo isso, o sorvete, então tudo isso considere-se também com alimentação. Se for colocar na ponta do lápis, cada R$100 que tu ganha, R$70 estou destinando para esse consumo de alimentação. Mas aproveitar esse gancho, professor, porque assim, a gente fala da população, mas a gente está inserido nesse processo. Sim, né? estamos dentro do processo. A gente faz parte dessa luta diária com o bolso, com a questão do orçamento e com a questão da alimentação. Eu mesmo já me peguei várias vezes, assim, eu fiz isso, essa experiência de botar na ponta do lápis, perfeito. A gente realmente gasta com coisas que a gente não se dá conta, né? Não observa. Às vezes passou na frente da padaria, sentiu o cheirinho, legal. Ou vai na padaria e vai comprar só o pãozinho, tu compra o pastelzinho, compra o bolinho, e daí compra mais o docinho, pronto, tá feito estrago. E o orçamento acaba realmente saindo do controle. Viagem, então, não se fala. Quando a gente está com espírito de férias, aí que a gente gasta mais do que por qualquer bobagem. Mas qual é a solução? De que forma encontrar esse equilíbrio, essa balança de, por exemplo, o cafezinho não é necessário, mas é um prazer que a pessoa sente. Daqui a pouco diminuir o café, menos café ao dia, ou não todos os dias. A questão do comer fora, a questão do lanche, por exemplo, quem tem uma jornada de 3 turnos ou 2 turnos fora de casa, trazer a chamada marmita. Qual seria a melhor forma também para a pessoa que se alimenta, passa o dia na rua, também daqui a pouco não ser sujeito a uma situação que ela não sinta prazer nenhum com a refeição que ela está fazendo, apenas pensando no dinheiro, mas ela não consegue equilibrar essa situação da economia. Quer falar, Francine?
Acredito que, em primeiro lugar, é essencial a pessoa fazer uma pesquisa de preço, tanto se ela for consumir no local de trabalho ou no lazer, nas férias, e também se ela for fazer o seu próprio alimento e trazer para o seu ambiente de trabalho ou de estudo, ela tem que fazer uma pesquisa de preço e ponderar o que é mais viável para ela. Ou se ela tem um tempo escasso e vai ter tempo de fazer isso em casa, preparar as refeições em casa, porque ela, além dela contar o alimento, ela tem que contar a luz, água, gás, todos esses outros itens que ela vai gastar para realizar a refeição. Eu, por exemplo, já fiz os meus cálculos, se é viável eu realizar minhas refeições em casa ou se eu comer fora. Eu me estabeleci um parâmetro do que eu posso gastar diariamente. Como eu sou sozinha, moro sozinha aqui, os meus pais não são daqui, é mais viável eu comer fora de casa. Mas, claro, num restaurante, como que eu posso falar? Com buffet por quilo, Isso, com preço mais adequado, isso também tu pesquisa. Isso. Hoje eu tenho a opção do buffet por quilo, que ele começa em R$ 22,90 e vai até R$ 49,90. Então eu tenho essa gama de opção. Santa Maria tem essa característica que eu tenho para todos os preços e para todos os sabores. E outra coisa interessante que tem também, é levar em consideração o teu hábito de consumo. A pessoa fala assim, comer fora é mais caro. Olha, se tu vai comer fora e comer 1 quilo de comida, realmente é mais caro. Mas se for comer realmente como tu fosse comer em casa, daí tu tem que ponderar se realmente vale a pena ou não. E chamando a atenção que o comer fora, o caro não é a alimentação. O comer fora, o caro é a água mineral com e sem gás, o caro é o refrigerante, o caro é a sobremesa. É este que é o caro do fora de casa. A alimentação em si não é caro. Se pensar bem, eu tenho várias opções de preço, desde o prato feito, eu tenho também desde a questão da vianda para uma pessoa, então eu tenho que me jogar bastante em torno do meu orçamento. E do comer fora tem algo importante, que evita o desperdício, e isso eu tenho que levar em conta. Porque tu não vai fazer 2 folhas de alface para cada pessoa, tu faz o ramo inteiro e se a pessoa não come, vai fora aquelas 3 folhas de alface. Isso e aí a economia também, quando você está botando alimento fora. Exatamente. E isso as pessoas não têm esse costume, que é o costume da sobra. E a sobra, quando sobra alguma coisa, isso também é perda. Você costuma dizer, não, isso aqui é perda, isso é dinheiro sendo perdido. E isso eu tenho que levar em consideração o meu hábito de consumo de acordo com o meu orçamento. Isso é importante eu pesar na hora de for consumir. É interessante, mas não é uma tarefa que as pessoas estão acostumadas no dia a dia, né? Não, é que assim, tudo que, na verdade, tudo dá trabalho. Então, quando for fazer uma planilha de custo, quando tu for colocar no papel, isso tudo dá trabalho. E aquela história, a pessoa só sabe se deve se ela tira extrato. Quem nunca tira extrato, não sabe se deve. Então, ela fica tranquilo o mês inteiro. Tu é constantemente colocando os teus gastos, constantemente tirando extrato, verificando onde é que tem o teu dinheiro, e a tua preocupação é outra. Só que a partir daí que eu começo a criar uma ideia de disciplina financeira, de planejamento. Eu falo muito isso aí em palestras, e se tu levar em consideração, o ouro não tem 12 meses, ele tem 14 ou 15 meses. A pessoa, não tem. Tem. Tradicionalmente, a nossa instituição, ou grande parte do funcionalismo público de Santa Maria, recebe 13º aonde? Na primeira semana de agosto e também em dezembro. Então, eu aumentei já 2 meses. E eu tenho férias, então eu já aumentei mais 1 mês, então eu tenho 15 meses. Então, em janeiro, agosto e dezembro, eu recebo sempre mais. Então, são 15 meses de salário, não 12. Ou melhor, em 12 meses, 3 meses, eu sou superavitário. E quem tem devolução do imposto de renda, eu vou para 16 meses. Então, de 12 meses, 4 meses, eu sou superavitário. Então, é uma situação de controle e de planejamento. Então, o ano não tem 12, ele pode ter de 12 a 14 meses. Só que é difícil as pessoas, talvez, compreender esse tipo de coisa. Mas aí, professor, fazendo rebatendo, digamos assim, mas e quem, por exemplo, tem carro ou paga IPTU, esses meses acabam, na verdade, que é um gasto bastante alto no começo do ano, né? Sim, tu acaba diluindo, mas é para isso. Mas geralmente as tuas férias é superior ao valor do IPTU, é superior ao valor do IPVA. Então eu tenho como dar uma esticada no meu orçamento. Tem. E no meio do ano, tu recebe a metade do 13º, tu não tem gasto que tu realmente tem que fazer. Então as pessoas gastam do mês subsequente, não levam em consideração o que eu vou fazer com esse dinheiro. Isso não. Da mesma forma lá em janeiro, eu recebo as férias, obviamente o salário de fevereiro é um pouco menor. Então te força a planejar. E se pegar as estatísticas do banco, qual que é o período que as pessoas mais tiram empréstimo? Em fevereiro.
Por quê? Porque elas gastaram todas as férias e o salário de janeiro. Então, fevereiro falta. Então, a estatística ela é tênue em relação a isso. As pessoas tiram mais empréstimo que mês do ano, fevereiro ou março. Por quê? Porque ela tirou férias no mês passado, como tu já mencionaste, eu tenho um excesso de euforia, ou, como eu costumo dizer muito até em aula, uma falsa sensação de riqueza. É falso isso, e no mês subsequente tu volta à tua realidade já tradicional. Então isso agora, é bem comum esse comportamento. Como administrar tudo isso, professor, no dia a dia? Fazendo escolha. Eu tenho que fazer escolha, a Francine pode colaborar também a questão. E a primeira escolha, se eu trouxer para o estudante que vem morar para cá, a escolha que eu tenho que fazer, na verdade, são 3 escolhas. Ou eu vou alugar um apartamento de 1 ou 2 quartos, de 2 quartos para alugar um quarto, ou de 1 quarto, ou eu vou alugar só o quarto. Então, tem 3 escolhas que eu tenho que fazer. E dentro das escolhas tem o fator deslocamento. Isso é primordial. Tá, se eu for morar em Santa Maria, a Francine pode colaborar agora aqui. Aí eu vou alugar um apartamento. Eu preciso avalista, isso, aquilo. Não, então eu faço o quê? Eu posso alugar um quarto e ter acesso ao quê? Ter acesso à internet, à net, telefone. Isso eu tenho que me readequar. E no momento de crise, de escassez, esse tipo de comportamento, ele está cada vez mais, ele está aumentando. Francine, o que tu pode dizer sobre isso? A questão da habitação propriamente dita? Acredito assim, que para os estudantes, geralmente quem chega em Santa Maria pensa, vou alugar o meu apartamento, vou ter a minha casa, agora já sou... Bom, entrei na universidade, sou adulto, né? Eu acredito assim, que não é nesse caminho que tu vai conseguir fazer um planejamento e ter pelo menos o teu orçamento equilibrado. Hoje, com as redes sociais, tu tem grupos que tu procura, tu aluga quartos e daí tu diverge. Pessoas que gostam de animais, pessoas que não gostam, fumantes, não fumantes. Então, tá muito mais facilitado e mais barato tu alugar um quarto do que tu alugar o teu apartamento. Porque tu vai ter que precisar de um avalista, como o professor Matheus falou, tu vai precisar de um contrato de 12 meses, tu vai ter que contratar a internet, que hoje, sem internet, tu também não consegue nem estudar, porque muitas coisas são via internet que os professores passam para nosso material. Então, assim, tu não vai conseguir, tu vai ter mais um contrato de 1 ano de internet. Se caso tu não tiver dinheiro na tua conta, porque geralmente é débito em conta, tu vai pagar um juro. E assim, é muito mais viável tu alugar um quarto do que um apartamento. E tu consegue segmentar isso aí também, como a Francine falou, segmentar até tu achar a tua característica com a característica da pessoa que está ali. Eu vou fazer uma pergunta dentro dessa linha. Depois tem uma provocação em relação a essas contas, porque na verdade a gente imagina que surjam várias dúvidas de quem está assistindo uma tal situação. A pessoa assiste a televisão, debatendo junto, e a gente tenta imaginar essa situação. Como é que ela delimita essa faixa de preço, por exemplo, assim, falando em valores? Por exemplo, tem jovens que vêm para Santa Maria com uma situação financeira mais limitada, tem jovens que vêm com a situação financeira mais tranquila. Isso é normal. Mas, por exemplo, assim, qual é a faixa de preço que ele tem que fazer esse cálculo de vou alugar um quarto, vou alugar um apartamento, vou dividir apartamento com alguém? A gente fez um levantamento no índice de custo de vida até para futuros intercambistas que viessem frequentar aqui o Centro Universitário Franciscano. Vamos dizer bem assim, para te passar o mês, um orçamento bem delimitado e apertado, em torno de R$850 se eu for alugar um quarto. Que é uma média, o aluguel de quarto é média de 300, 400 reais. Né? Tá de 400 a 500 já aqui em Santa Maria. Então, com net, internet, telefone, supondo que este quarto já tenha uma cama, supondo que tu já tenha um computador e que tu já tenha também no caso, o guarda-roupa. Que não vai ter gasto com móveis, no caso. Isso, então ele sobraria em torno de 300, 350 reais para ele passar o mês. E neste meio tempo, ele não usaria o transporte público, ele ficaria de a pé, e ele teria uma média de um gasto que a gente estabeleceu em torno de R$15 por dia com a alimentação, de 15 a 18 reais por dia com a alimentação. Lembrando que uma marmita hoje custa em torno de, a vianda, que era tradicional marmita, em torno de R$10 para fazer o almoço. Então ele teria ainda R$8, 4 para o café da manhã e 4 para de noite. É um orçamento extremamente apertado. Mas possível. Mas aí requer muita atenção, muito cuidado para não sair fora dessa realidade. Sim. Quintana da vida já não daria. Eu também não me encaixaria também, assim. Cara, a pessoa diz, eu posso ir no restaurante popular, posso pagar R$2 a refeição, eu posso andar mais de a pé? Pode. Tem uma série de fatores que eu posso se encaixar. Mas vamos dizer assim, R$800, R$850 eu estaria no limite do meu orçamento, o mínimo do mínimo, uma situação quase de subsistência para viver em Santa Maria. Aí, a gente conversava anteriormente, professor,
tem esse limite. E é muito fácil fugir dele, principalmente quando você vai ao supermercado. Por quê? Com certeza. As tentações, Eu acho que isso é primordial. Eu sempre digo assim, tu vê que o pessoal é estudante, é quando tu vai ao supermercado e compra só o pão de sanduíche e a margarina. Então, isso, realmente, tu é estudante. E aí, tu vai no mercado, tradicionalmente, tu vai lá e compra margarina, pão de sanduíche, tu já compra o presunto, tu compra o queijo, daí tu já extrapola o teu orçamento diário. Eu sempre falo isso, essas colocações, e quando eu estudei fora para fazer o mestrado, eu tinha um objetivo. Meu objetivo era não gastar mais de R$12 para alimentação, para almoço. Esse era o meu objetivo, porque eu tinha meus gastos para apartamento, deslocamento. Então, o objetivo era esse. Então, o meu cálculo era em cima dos R$12. E eu tinha uma folga mais de R$10 para a noite, para o lanche da noite e para ir no mercado. Então, eu tinha R$22 por dia para me jogar com dinheiro. Então, esse era o meu cálculo. Só que eu estou falando isso em 2008, 2009. Então, mudou muito. Talvez esses R$22 hoje, ontem eu inflacionei isso aí, daria R$48 já no dia de hoje. E fica mais confortável, R$48 por dia. Então, R$22 por dia em 2008, 2009 era confortável. Tinha como fazer. Hoje é praticamente impossível. Então, qual é a dica que a pessoa vai lá no mercado para não fugir e não extrapolar o orçamento? Fazer a listinha? Fazer as listinhas, e a Francine pode até citar um exemplo, sem citar o local, como é diferente os preços, Francine? Os locais pesquisados. Fazer uma pesquisa e procurar, assim, então, mercados não tão visados, tão na mídia, e procurar as promoções, acredito. Seria mais viável. Oscila muito, pode dar um exemplo, não vai mudar muito isso. A questão do queijo. O queijo hoje ele varia de R$40, o queijo mussarela a R$28. Gente, são R$12 a diferença. É muita diferença. Aí eu nem percebo. Logicamente, tu não percebe, tu vai lá no mercado e compra gramas. Então, vamos num choque da realidade, vamos. Olha, tá pagando indiretamente quase 50 centavos a fatia do queijo. Tudo isso. Professor, a gente vive um momento de preços, como o senhor falou, a diferença de 2008, que é recente, para cá é gigantesca. Eu diria que 2012 para cá, 2013 para cá, a diferença de preço ela é bastante absurda, inclusive, para os padrões de valores do Brasil, Santa Maria, enfim. Realidade de aluguel hoje, nessa faixa aqui próximo ao Centro Universitário Franciscano, a gente tem imóveis de 1 e 2 quartos, eles variam. Aqui nessa região central, bairro do Rosário, digamos assim, olha, tu até vai encontrar algum apartamento por R$600, mas a tendência é tu encontrar mais próximo de 800 a R$1.000. Estou errado? Correto, correto. É por aí. E daí, se a gente fazer uma análise da seguinte forma, um estudante que vai vir para cá 5 meses, ele vai gastar uma média de aluguel R$12.000 por ano. Vai. E daí, vezes 5, são R$60.000 por ano. Não sei, só que seria o valor de uma mensalidade. Sim. Para compra de um imóvel. Que depois, se ele sair, pode virar um negócio. Mas como operacionar isso? A questão é assim, eu vou ser mais impactante. Assim. Acho que o estudante que vem estudar em Santa Maria e está numa universidade particular, como é o nosso caso, uma coisa que era um absurdo de um tempo atrás, eu vou chegar a R$1.000 milhão fácil. Eu gastei R$500 mil, gastou. Às vezes sem perceber. Sem perceber. Então, o investimento de quem mora fora e mantém e vem estudar para cá, aluga um apartamento, paga a faculdade, eu vou chegar em 5 anos próximo a R$500 milhão. Muito próximo disso. Então, isso é impactante. E a questão do comprar o apartamento, o que acontece? Eu tenho que levar em consideração essa oferta. Ainda mais no momento atual, onde eu tenho uma oferta de imóveis fora do comum. A oferta ela é crescente, tanto de apartamentos quanto de aluguéis de imóveis. Eu tenho muita oferta, então a hora de barganhar preço e de tirar vantagem da situação, a hora é essa. Apesar que os juros habitacionais, eles subiram este ano com uma certa frequência. Não só habitacional, o que está atrelado a ele, que é o Construcar, que é o Móveiscar, que te possibilita a construir ou mobiliar a tua casa. Mas como é que eu digo a questão da operação, porque geralmente tem que ter um valor de entrada. Sim. Porque se colocar, por exemplo, no orçamento só a questão do mês ali, fatiadinho, de fato, vale a pena comprar. Sim, mas tem que dar uma entrada. Tem que dar entrada. Então, como é que o estudante vai dizer assim, estou vindo para Santa Maria, passei no vestibular do Centro Universitário Franciscano em dezembro, e agora, compro ou não compro?
Só que eu tenho um valor pequeno, se é que eu tenho algum valor na poupança para adquirir o imóvel. O que ele deve fazer? Hoje, a Francine pode dizer o exemplo dela quando ela vê isso daqui. Mas hoje, se a pessoa tem condição de dar entrada, vamos dizer assim, dar os 10% de entrada, com oferta de imóveis que eu tenho e com até um certo pressa que as pessoas têm para vender, eu compraria o imóvel. Eu acredito assim que uma dica, por experiência própria, é tu tentar negociar diretamente com o proprietário. Porque é muito mais fácil o negócio e a barganha se tu tiver alguma quantia para dar já de entrada. Tanto para aluguel quanto para compra. A imobiliária hoje, apesar de um trabalho que elas fazem, eu consigo hoje, o proprietário ele está mais acessível hoje, tu achar esse proprietário, aberto a negociação. Ele está aberto. Porque a imobiliária às vezes te tranca a negociação por um poder de barganha que ela tem, mas o proprietário não. Então eu posso conseguir isso aí. Neste caso, assim, o ideal seria, ou enfim, o mínimo da 10% de entrada. É o que se exige no financiamento habitacional. Daqui a pouco a pessoa não tem esse valor. Vale a pena se desfazer de um bem, como por exemplo Sim. o carro, o automóvel. Com Tem um certeza. automóvel, não é uma primeira necessidade que eu tenho agora, eu vou precisar desse carro agora. Posso usar ele, vender, Pode, entrar de entrada eu sempre no digo negócio? isso, e as pessoas às vezes não levam isso em consideração. E eu sou morador aqui do bairro do Rosário e quando constantemente eu falo, olha, eu gasto no máximo R$200 em combustível por mês, as pessoas riem de mim. Gente, mas quando eu vim morar para cá, eu já trabalhava aqui na Unifra e eu já tinha levado em consideração esse gasto em combustível, porque eu utilizo muito pouco o carro, porque eu trabalho na Redondeza, a minha vida em torno aqui do bairro, da região. Eu disse, não, mas eu comprei, não, mas tu gasta quanto combustível? Eu gasto R$600, R$500. Olha, dificilmente eu gasto R$200 em combustível, porque eu levei em consideração a questão do deslocamento e não só isso, a questão um pouco também levou em consideração a qualidade de vida. Eu me desloco muito fácil para cá, então eu aumento meu tempo de sono também eu aumento meu tempo de trabalho em virtude de morar perto da instituição. E isso tem que ter um peso muito grande na hora de tu fazer essa questão de adquirir e do teu orçamento. O fator de o tempo do deslocamento e o quanto tu gasta para deslocar, isso tem que levar em consideração também. Parece tudo muito fácil, né, Rogério? Não é tão Não, simples. fácil não é. Eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo, mas diz que é fácil. Eu já estou aproveitando algumas dicas. Eu Não, moro um pouquinho mais longe do meu trabalho, já estou... Já vai se mudar, Rogério. Na verdade, não, ainda não. Na verdade, eu tenho para mim mesmo, assim, é uma questão assim, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Não, todo mundo inconscientemente já sabe. Todo mundo sabe. Se eu perguntar aqui para a Francine, sabe o que tem que estudar para a prova? Lógico que ela já sabe. Se eu perguntar para o Quintana, para o Matheus, enfim, sabe como é que tem que agradar a tua esposa, a namorada? Claro que sei como. Isso a gente já sabe. Tu também sabe onde tem que cortar os gastos. A questão é o agir e ter atitude, que é uma coisa que demora um pouco mais. Isso é um outro processo. Então, para mim, agir e ter atitude de mudar, é isso que demora. O que fazer, todo mundo inconscientemente já sabe. Não precisa ser economista, enfim, para fazer, que eu digo assim, ser o expert no tabulamento de dados. Não. É muito mais uma questão de atitude e eu ter o primeiro passo de agir. Dentro dessa linha de administração, eu vou depois perguntar para a Francine em relação a algum conselho que tu poderia dar quando tu chegasse em Santa Maria, hoje tu tem uma percepção diferente de quando tu chegou, né? Então, o que mudou nessa jornada? Mas a gente sabe que não raras pessoas acabam fugindo do orçamento, né, professor? Elas acabam gastando um pouquinho mais. Qual é a forma ideal de se equilibrar? Porque às vezes são gastos que a pessoa acaba se comprometendo. E aí que eu ia perguntar, a pergunta real mesmo é, como é que a pessoa ela tem que equilibrar o orçamento dela em termos de comprometimentos? Por exemplo, tanto com alimentação, tanto com moradia, tanto com deslocamento, ou se a pessoa tiver automóvel ou não, enfim, e até a questão de quanto eu devo guardar. Aí sim ela seguiu a questão ou até mesmo para o lazer, ela separar uma porcentagem. Qual é a maneira adequada para ela administrar isso? Porque vão surgir os chamados imprevistos. Sim, sempre que é isso surge. que acaba estragando o orçamento. Eu digo assim, primeira coisa, dentro da minha concepção, eu digo assim, em nenhum momento tu deixar de ter lazer. Em nenhum momento deixa de ter lazer. Parece loucura fazer isso. Não, tu não pode deixar o lazer. É pior que seria tu ser um endividado recluso, tá? E eventualmente levar isso a um problema, tá? Do que tu sair gastando. Não, faz o seguinte, então, não abre mão do lazer. Tem que diminuir a frequência. Só isso. Se para jantar, para almoçar fora, enfim, 3 vezes por mês. Agora sai uma. E existe a possibilidade de fazer lazer também sem gastar muito. Tomar um chimarrão e ir para o UFSM lá tomar um mate, isso não custa nada. Isso também é um lazer. Tá? Tu quer sair para jantar fora uma vez por mês? Continua.
Não é esse o problema que tu está endividado. Não é a net o teu problema. Não é a assinatura do jornal. Provavelmente é o teu gasto em excesso no mercado, em desperdício. É uma roupa que tu comprou sem necessidade ou sem planejamento. É isso que eu tenho que levar. Ou eu gastei demais em casa em algo que eu não poderia adquirir. É isso que eu tenho que levar em consideração. É isso que está fugindo da alçada das pessoas. As pessoas não estão querendo, eu não quero que a pessoa abra a mão de nada. Eu quero somente que ela diminua a frequência de aquisição. Só isso. Sempre digo assim, quer comprar alguma coisa? Quero. Então, promete para ti mesmo. Eu vou comprar em agosto, quando eu receber metade do 10º, e a próxima compra que eu vou fazer vai ser em dezembro. É possível? Com outra parte do 10º. A outra parte do 10º. É possível. Eu estou pedindo para te não comprar em agosto, em setembro, outubro e novembro. Eu estou te pedindo para te não comprar durante 90 dias. Só isso que eu estou te pedindo. Eu estou com medo do pessoal do comércio que assistir esse programa. Não. Estou brincando. Não, eu digo assim, mas... Planejamento. Planejamento. Olha só, tu não vai deixar de comprar. Daí cabe quem é do comércio te prestar um bom atendimento e quando tu for comprar em agosto, quando tu for comprar em dezembro, tu comprar um pouquinho acima, tu planejar mais, não comprar por mês. Não, então eu faço uma compra um pouquinho maior em agosto, faço uma compra um pouquinho maior em dezembro. É isso que vai acontecer. Até porque o que as pessoas não se dão conta é que as parcelas acabam sendo atrativas, né? Sempre em 10 vezes sem juros, aquelas parcelas, só que ela vai somando o número de parcelas na conta sem se dar conta. Sim. E à vista ela tem um poder de barganha, né? Tem poder de barganha. Desconto e tudo mais, né? De negociação. Francine, não sei se tu tinha uma pergunta, Kevin. Não, pode. Em relação a quando tu vieste para Santa Maria estudar e agora, depois da tua experiência, tanto prática como a questão até na academia, dentro do curso, que conselho tu daria para quem vai ingressar na faculdade agora? Assim, quando eu sempre fui muito madura em relação quando eu vim a Santa Maria, mas a dica que eu dou para os jovens, para os novos estudantes, é tanto de habitação, procurem um quarto para alugar. Nas redes sociais tem vários grupos que disponibilizam quartos conforme com os requisitos que tu quiser, vai ter o quarto que tu precisa. Tu vai economizar tempo, dinheiro e muita paciência, porque a gente acaba se estressando buscando apartamentos e locais adequados. E assim, tu não tem aquela responsabilidade, tu vai pagar o teu aluguel no final do mês para a pessoa que tu vai dividir e ali é só. Tu não precisa ir para a imobiliária, tu não precisa pagar a luz, tu não precisa pagar o condomínio, é só o aluguel no final do mês. Outra coisa para os estudantes que tiverem uma restrição orçamentária, desde o meu primeiro semestre, que eu ingressei aqui no curso de Ciências Econômicas em 2013, eu arrumei um estágio. Tem várias instituições que realizam, principalmente para o pessoal que estuda de noite, num curso noturno, instituições que realizam um estágio remunerado, pode ser de 6 horas ou de 4 horas, então tu não precisa te cansar tanto para fazer o teu estágio. Tu pode ter uma renda extra para as tuas despesas pessoais, algum utensílio que tu queira. O entretenimento também. Isso. Né? Então tu pode procurar essas instituições, esses alunos novos que estão vindo para Santa Maria. Bem importante. E outro dado que a Francine falou que é interessante, que também quero complementar, e eu falo que o jovem hoje, os mais jovens, não que eu não me considere jovem, tá? A gente tem que se considerar sempre, professor. Eu faço esse esforço também. Eu digo assim, se eu estou frequentemente na rede social buscando informação, e daí eu também falo isso muito nas minhas palestras, o que as pessoas mais procuram na internet é como fazer cupcake. Não, eu tenho que procurar, talvez, como trocar a resistência do chuveiro, como puxar um fio. Não, porque é isso que é o gasto extra que tu tem. Então, tu não vai chamar a pessoa lá, pagar R$50 para você trocar a resistência do teu chuveiro. Muitos fazem isso. Não, utilize o YouTube para isso também. Olha, como trocar a resistência lá. Dica 1, desligar a chave geral. Entendeu? Não, a dica 2, não. Tem os passo a passo. Precisa fazer com segurança. Mas tem o passo a passo lá. Também utiliza a internet, o próprio YouTube que tem, para te trazer benefícios para ti próprio. Tá lá, como diz, como é que faz, como é que não faz, desde como fazer arroz, que tem, desentupir a pia, desentupir o banheiro, isso não só para como fazer cupcake, eu digo assim, que as pessoas querem, o que é mais procurado hoje no YouTube? Como fazer cupcake. Isso aqui que dá para achar na internet também, dá para achar na internet os programas da TV Unifo, nosso canal do YouTube, com também certeza, a nossa parte do Facebook, e o professor Matheus Froz também no Facebook, para tirar alguma dúvida daqui a pouco, até mesmo porque não ingressar no curso de Ciências Econômicas, que é o universo, que abrange tanta coisa, né, professor? Estaremos também já na Mostra Profissões agora, 28 e 29, lançando um aplicativo dentro do aplicativo do vestibular, que vai ter esses gastos médios para o estudante, como aluguel, habitação, buffet por quilo, xerox,
pão, presunto, queijo, tem uma cesta de consumo lá interessante, o qual vai dar o quanto gasta para o estudante que vai vir estudar aqui no Centro Universitário Franciscano, e quando aquelas pessoas que já estão aqui, vai estar lá na plataforma do aplicativo, um ícone, índice do custo de vida, vai estar disponível lá para os estudantes poderem acessar essas informações de modo geral. Que maravilha. Dicas práticas já para quem vai ingressar na Exatamente, vai ter os gastos médios ali para a pessoa não ter só um choque da realidade. O objetivo não é esse, o objetivo é que as pessoas possam se planejar para vir estudar aqui na Unifra. Perfeito. Mostra das profissões que ocorrem entre os dias 28 e 29 de setembro aqui no Centro Universitário Franciscano. Professor Matheus Froza, Francine, muitíssimo obrigado. Eu falei que passava rapidinho, já está estourando nosso tempo, viu? Rogério Quer, brigadão mais uma vez, viu? Nosso parceiro, Conselho de Saberes, volta na próxima semana. Novamente o professor Matheus Froza, agora falando sobre questão de empreendimentos, como iniciar o negócio próprio. Até lá.